Oi, gente! Passamos aí o G20, não tinha como ficarmos de fora, analisar o G20 de uma forma madura, nessa questão evolucional, de como vem evoluindo os contratos e como as propostas são é, distribuídas. Existe a causa, o meio e a consequência. O que mais vem se tratando é a emergência, né? A emergência, a urgência, o que diríamos apagar o fogo. Então eles querem dinheiro, a redistribuição financeira para poder dar suporte, aporte às questões das emergências, das urgências, porque as causas, aquilo que causa realmente as mudanças climáticas ainda não são tratadas exatamente no contrato, né? Ainda não tem um contrato, você vê, não tem uma legalidade, não tem um acordo legal. Ali não são pessoas ou países legais, são só pessoas amadurecendo a evolução do que seria o tratado, do que seria esse contrato, né? O contrato que gera realmente a implicância, né? Implicar na solução das mudanças climáticas. O contrato. E quais são os atos humanos, qual é a ação humana que precisa ser contrária, que não pode ser exercida, que não pode estar em exercício para que as mudanças climáticas não ocorram, porque muito se diz que seria pela sustentabilidade, pelos recursos, pela alimentação, pelo boi, que tudo isso é necessário e que a gente deveria então estar tratando só sobre isso. E não é sobre isso que nós estamos tratando, nós estamos tratando de você aí que está assistindo, da sua família, da sua educação, do seu vizinho, das pessoas que sofrem com as catástrofes. E por que são essas pessoas, essas localidades, por que agora as chuvas estão tendo essa capacidade de levar catástrofes para lugares onde ninguém imaginava que levaria, assim como secas, como pode estar degelando, né, as geleiras e ter nível de água baixíssimo em alguns lugares. Então existem fenômenos do meio ambiente que não são explicados pela ação da indústria, da fumaça, do CO2. São ações humanas, são atos humanos relacionados a essas localidades específicas do planeta. E é nesse ponto de ver que o G20 ainda não é algo legal, não tem absolutamente nenhuma legalidade, são simplesmente gentilezas que se trocam lá e, claro, uma reunião que vem ensaiando algo para chegar num nível de legalidade, porque ali nada é legal. Ali não há um compromisso legal, ali estão tentando ainda compreender, estão ouvindo, estão, né, propondo, na verdade, só apagar incêndios, não estão tratando das causas, né? Não está no contrato, não tem algo legal, de legalidade envolvido, porque ainda não se trata da questão com a responsabilidade da biodiversidade que deveria ser tratado. E o que é a biodiversidade cultural? A biodiversidade cultural é que cada bloco e cada grupo humano tem as suas particularidades, ou seja, as suas atitudes, as suas ações e os seus problemas locais para serem tratados. E esses problemas locais, sim, são a causa maior daquelas catástrofes locais. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar ali um estudo de caso para a gente começar a entender o que é a cultura local, a ação do homem, né, o contrato, o ato que não deve ser feito, que gera um distúrbio no clima, não tem clima que suporte, e aí encontra-se então uma catástrofe planetária. Nós já sabemos que todos somos um, que não estamos separados, Einstein já dissertou sobre isso,
somos todos um, nós estamos conectados, nós somos feitos da mesma matéria, você está conectado à terra, à água, ao ar, a tudo, e a sua ação, a ação do homem termina interferindo na mudança climática. Conforme você age, a mudança climática também vai mudando de acordo com você. No dia, vamos pegar uma coisa assim muito recente, há um ano e pouco atrás, nós tivemos a invasão do Hamas no território de Israel, né? Onde todos os crimes hediondos, uma ação humana direta indescritível, todos os crimes hediondos foram praticados naquele dia em questões de horas. No território onde há o financiamento e o grande aporte ideológico, financeiro, para esses crimes hediondos acontecerem, é Irã, Iraque, aquela parte ali de cima do norte, né? O Hamas está no sul. Coisa de horas depois a terra tremeu e matou assim mulheres e crianças. E aí? Foi a indústria que fez isso? Até quando as pessoas vão dizer que vai ser o boi que alimenta seres humanos, que tem a ver, ou que a indústria, que um país rico tem a ver com esse tremor de terra que houve no Irã, no Iraque, no mesmo dia, matando um monte, não sei quantas mil mulheres e crianças, muito mais mulheres e crianças, ou seja, a futura geração dessa cultura de crimes hediondos e de abusos inimagináveis, matou. Até onde vamos ficar de olhos fechados para isso? E é esse ponto de amadurecimento do contrato, da contrapartida, né? Por que eu não quero rifa, né? Tarifa sobre os bons, sobre os ricos, né? Porque se falou agora em tarifar uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, porque o problema é que são muito pobres. Desde quando são pobres lá? Se eles têm todo o aporte, todo o suporte intelectual, financeiro, bélico desse lugar onde houve um tremor de terra. Que pobreza é essa? Que necessidade é essa de tarifar pessoas ricas, pessoas que trabalham, famílias que há anos e anos vêm trabalhando para poder sustentar pessoas assim? E ainda dizer que rifar grandes fortunas no mundo é a solução para o problema da biodiversidade e das mudanças climáticas no mundo. Não, não é. Isso é, sim, necessário. É necessário. Uma pessoa, quando é boa, né, ela não precisa ser rifada. Ela já ajuda. Eu acredito que a questão da ajuda, né, ajuda, né? A questão da ajuda, ela já vem. A pessoa, quando é boa, quando é trabalhadora, ela quer ajudar o outro. O problema não é uma questão, eu acho que, de ficar rifando quem tem dinheiro, rico, como o presidente da Argentina quis bem colocar. Que história é essa de rifar coisas espetaculares e famílias e trabalhos e etc e tal? Também não sou a favor. A gente tem que ter um contrato, isso tem que ser legalizado. Essas propostas não são propostas legítimas. Por que nós temos que sustentar culturas hediondas, de abusos, porque se já tem aporte para esse tipo de coisa? E você vê que a mudança climática, tremores de terra, abalos sísmicos, enchentes, tem muito mais a ver com atos insustentáveis de ação humana das localidades onde ocorrem das localidades ou dos vizinhos. Não estou falando de todas as pessoas, não estou falando de todos os civis. Eu estou falando que há um envolvimento muito grande da população, da biodiversidade, ou seja, da biodiversidade cultural humana. Nós estamos falando do biodiverso. Cada um. Por que em Israel não houve tremor de terra? Por que em Israel não há uma enchente ou um tsunami?
E aí, se nós formos pegar isso, não só uma teoria, isso é base científica, mas também eu estou querendo estudar isso a fundo, né? Já estou até pleiteando ser pesquisadora nessas atitudes, nesses momentos, porque é óbvio que as pessoas que sofrem com mudanças climáticas, essas localidades têm problemas específicos e diversos, não são problemas comuns. Temos que parar com esse preconceito de achar que todo mundo é comum, que tudo se resolve na base do dinheiro, que rifando os ricos, que incomodando as pessoas que têm dinheiro que vai resolver essa questão. É um absurdo isso. Eu acho que muito mais precisamos tratar das mortes e de quem precisa ser morto antes de gerar morte. Porque quem morreu lá foram mulheres e crianças nesse tremor de terra. Não sei quantas mil, enquanto eles estavam fazendo todos os crimes hediondos das pessoas que financiam lá do norte. No mesmo dia. Você pode pegar aí na internet e ver. E eu já falei algumas vezes aqui que no Rio Grande do Sul, no Brasil, existe um dado sociológico absurdo. Que lá no Rio Grande do Sul, onde mais há uns anos atrás, quando eu fui fazer um projeto socioambiental lá no Sul, como eu estou te falando, não são todas as pessoas, mas é um problema específico da biodiversidade e da cultura daquele local. Tanto que aquele local, aquele pedacinho de terra ali que apresenta esse dado sociológico. Maior número de crianças aidéticas do Brasil, ou seja, maior número de crianças estupradas, violentadas e que estão doentes por conta de violência sexual. A casa tinha que cair, não tinha? Né? Então, por que há uma enchente que nunca houve antes? Porque ali já está uma cultura, já está se estabelecendo uma cultura insustentável. Então, não tem sustentabilidade humana, ali é desumano, ali é uma animosidade, ali tem um problema grave. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar os problemas específicos dos pontos, que é uma coisa que eu estou sugerindo ser pesquisadora, porque eu tenho a capacidade de analisar esses dados de mudanças climáticas e contra-atos, porque o G20 não é legal. Para levantar problemas sociológicos locais insustentáveis que geram essas catástrofes e que precisam ser investido dinheiro na causa. Para realmente mudar o resultado. Agora, só apagar incêndio e querer ficar rifando riquezas e famílias ricas, eu acho isso um absurdo. Então, o contra-ato disso, é lógico que temos que ajudar, precisamos ter dinheiro para investir na recuperação desses seres humanos que estão tendo atitudes animais terríveis. E claro que quando é uma pessoa boa, todo mundo, quem tem dinheiro, e geralmente a maioria deles já tem extremo empenho e depósito financeiro e bastante aporte, né, para tratar dessas questões sociais e ajudas emergenciais que acontecem no momento. Agora, quando você só pensa em tratar nas questões animais e não na sustentabilidade, porque a habilidade de ser humano não é uma habilidade pura e simples de animal. Ah, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso de casa. Ah, beleza, você precisa disso tudo. Assim como qualquer animal. O animal também precisa da floresta, precisa da casa dele, precisa do mar limpo. Ok, mas isso são coisas animais. E a sustentabilidade? Até quando vai ser tratada apenas de emergências, de atitudes animais, de causas animais? Ah, porque a pessoa precisa de casa, precisa de roupa, precisa de comida. E até quando a habilidade humana vai ser tratada como algo animal, pura e simplesmente não realmente humano? Da sofisticação, de análise de causa, para gerar um meio, não de tarifar grandes riquezas, mas de ir lá e tratar ponto a ponto os seres humanos, descobrir quem são os seres humanos que estupram, quem são esses homens, quem são essas famílias, quem são essas crianças, um trabalho de pesquisa, de levantamento específico local.
Isso é a biodiversidade, é o que é diverso, é uma coisa até divertido, né? A sexualidade é dada num ponto, essa educação sexual precisa ser feita lá. O biodiverso é que são diversas coisas diferentes, as culturas são muito diferentes, não adianta querer você simplificar as pessoas no dinheiro, quer dizer, então que agora as pessoas vão fazer parte disso, por isso que não é legal, né? Eu não acho isso uma coisa legal, e não é legal fazer isso, porque o ser humano não é um monte de dinheiro, ou tem que ser tratado como, os valores humanos eles são impagáveis e incalculáveis. A responsabilidade social e o contrato e a legalidade disso, a criminalidade. Por que ali no G20 não tem nada legal? Porque não se trata do crime. Porque ali não tem lei. Ali está tratando dos direitos dos foras da lei. Eles querem rifar, né? Tarifa de pessoas ricas para levar aportes para criminoso, para pessoas que estão tendo atos insustentáveis de bicho, né? De animosidade, de crimes muito graves. Então, essa imaturidade de querer tratar as mudanças climáticas como algo só de indústria, de boi, disso e daquilo, e tirar a responsabilidade da biodiversidade, da sustentabilidade, não ver a logística, o ecológico. O ecológico, nós estamos no ecossistema de reações em cadeia. Então, estamos ensaiando, e nesse G20 ainda está muito cru. Assim como todas as outras reuniões de mudanças climáticas, ainda está bem pouco evoluído na questão do contrato da biodiversidade humana. O biodiverso é que cada cultura tem uma diversidade diferente, tem um abuso e uma insustentabilidade. Uma insustentabilidade. Ou seja, não existe sustentabilidade humana. São pessoas que ainda agem como animais, são criminosos. E aí, por isso que não é nada legal. Por isso que não se trata de leis ali. Porque ali vocês estão querendo tarifar quem trabalha, quem tem dinheiro para sustentar os atos que geram realmente a mudança climática desses pontos específicos. Eles querem alimentar bandido e criminoso. E querem gerar recursos para isso, ao invés de ter o contrato. E como ainda está num nível muito básico, porque não tem realmente lei envolvida, né? A gente está aqui vendo dinheiro para sustentar criminoso, para ir lá dar help para criminoso, que realmente é o causador. É lógico que existe todo o complexo, é lógico que é muito complexo e existe também a influência das indústrias e do boi e né? Beleza? Mas não é simplesmente querendo rifar grandes, né, tarifa de grandes fortunas para sustentar criminoso, que eu acho algo que vai equilibrar. Não, não vai equilibrar. Isso vai apagar incêndio e vai continuar alimentando o criminoso e não vai resolver o problema. A causa real daquele ponto específico biodiverso que está acontecendo uma catástrofe não está sendo tratada. E é nesse ponto onde nós temos que entender o que é o contrato, o que é insustentável humano e o que é biodiverso, o que é específico daquela localidade, né? Como eu disse, são números específicos de determinados pontos insustentáveis, que é um clima insustentável, que aí gera uma catástrofe, porque é uma catástrofe você ter crianças estupradas e aidéticas. É uma catástrofe, grupos políticos e pedaços territoriais do planeta se dedicarem à cultura de desenvolvimento de todos os crimes hediondos possíveis e imagináveis, são a catástrofe, muito antes de acontecer a mudança climática. Existe uma causa para isso. Então, sim, a ajuda é importante, mas o estudo real
daquilo que causa, da causa, que é biodiverso, que tem a logística, o ecológico, que é um sistema de reações em cadeia insustentável da sustentabilidade humana, é que precisa ser tratado. Dos criminosos ou dos doentes mentais, né? Porque de alguma forma tem que ter o contrato. Você vai ter que classificar essa pessoa ou como doente mental ou como criminoso. Quem estupra criança é criminoso, né? Ou prender, ou criar mais cadeia. Para onde vai esse dinheiro? Para sustentar e alimentar bandido e atos criminosos que fazem as mudanças climáticas acontecerem? Até quando vamos ficar fingindo que não sabemos da onde vêm as mudanças climáticas? É científico, quero aprofundar a pesquisa, já estou pleiteando esse cargo para levantar dados científicos que causem a lucidez e consciência de pessoas que ainda não conseguiram associar como administrar a biodiversidade humana, onde são os atos insustentáveis, né? E por que ainda estamos em termos sem legalidade, porque na verdade está se pedindo dinheiro para sustentar criminosos, alimentar criminosos e continuar apoiando culturas, as causas que geram realmente a mudança climática, que é a ação do homem, que não deve ser feita. Ou seja, os crimes, os absurdos, a insustentabilidade, aquilo que quer ser mascarado, quer ficar debaixo do tapete, é o biodiverso que ninguém quer ver. Mas é o que gera a mudança climática. Então, a ação do homem nesses lugares onde estão acontecendo catástrofes humanitárias é que precisa ser levantada, examinada, para saber exatamente como gastar esse dinheiro, ao invés simplesmente de querer exigir que pessoas ricas financiem bandidos e atos criminosos em outras partes do mundo. Obrigada, até a próxima.